No programa da semana passada, estivemos a ver como a natureza e a arte são outros aspectos que Vítor Frankl utilizou no campo de concentração para poder desanuviar um pouco daquele sofrimento, conseguir suportar e ter um momento de leveza, como ele próprio nos disse e vimos no programa passado. Hoje, assim como eu deixei a deixa, vamos falar sobre um outro aspecto muito bom que eu gosto particularmente, que é o humor. Porquê? Como é que nós podemos perceber humor diante do sofrimento? Isto é algo que até para mim, na altura, quando eu li o livro, fiquei um bocadinho curiosa. Como é que nós podemos utilizar o humor dentro de um campo de concentração? Será que não estamos a brincar com o sofrimento? E também olhando para o nosso sofrimento hoje, e olhando para as pessoas com quem eu lido todos os dias também, será que não podemos estar a diminuir ou até a desprezar aquilo que é o sofrimento da pessoa? Não, na verdade não. Porque quando Frankl nos fala, ele diz-nos que o humor ele é um estado de espírito, é um estado de alma. E nós também sabemos que existem pessoas, podemos ser nós ou à nossa volta, que têm tendencialmente um bom humor ou um mau humor. Então uma pessoa que tem um bom humor é uma pessoa que nós conseguimos perceber que acorda de manhã bem disposto, vai para o trabalho a cantar, tem bons pensamentos, tem bons sentimentos. Nós até temos gosto de estar com essa pessoa a conversar à volta dela, sentimos uma leveza, é agradável. Uma pessoa de mau humor é uma pessoa que nós até temos tendência para nos afastar, porque a pessoa tem pensamentos negativos, magoa-nos com palavras ou com atitudes, é impaciente, e isto realmente não ajuda nem à própria pessoa, nem a quem está à sua volta. Mas, voltando à palavra humor, eu trago aqui um trecho do livro do Vítor Frankl, que ele nos explica um bocadinho como é que era utilizado o humor, então, nos campos de concentração, para nós conseguirmos perceber como é que isto pode aliviar a nossa dor. Eu vou ler o seguinte. O humor era outra das armas da alma na luta pela autopreservação. É subejamente sabido que o humor, mais do que qualquer outra coisa, na caracterização humana, pode conceder-nos um distanciamento e uma capacidade para nos elevarmos acima das situações, ainda que só por alguns segundos. De forma prática, treinei um amigo que trabalhava junto a mim numa área de obras a desenvolver o sentido de humor. Sugeri-lhe que prometêssemos um ao outro inventarmos pelo menos uma anedota por dia sobre um qualquer incidente que poderia acontecer após a nossa libertação. Ele era cirurgião e tinha sido assistente no quadro de pessoal de um hospital importante. Por isso, tentei uma vez fazê-lo sorrir, ao descrever como seria incapaz de perder os hábitos da vida no campo quando regressasse ao seu antigo trabalho. No local das obras, especialmente quando o supervisor fazia o passeio de inspeção, o capataz encorajava-nos a trabalhar mais depressa, gritando: "Ação, ação!" Eu disse ao meu amigo: "Um dia, de regresso à sala de operações, vais fazer uma grande operação abdominal." De súbito, um subalterno entra na sala e anuncia a chegada do cirurgião principal com gritos de "Ação, ação!" Por vezes, os outros homens inventavam sonhos divertidos sobre o futuro, como prever que durante um futuro jantar de cerimónia podiam esquecer-se de onde estavam e, quando a sopa fosse servida, pedir à anfitriã para tirar bem do fundo. E o que é este bem do fundo? É que a sopa lá no campo de concentração, só lá no fundo é que às vezes tinha um bocadinho de uma batata, ou um bocadinho de um chouriço ou de uma carne, e o resto era tudo água, praticamente. Então eles poderem brincar um bocadinho com esta questão de ir lá bem do fundo. E porquê é que eu estou a falar disto? Nós podemos até já perceber que se o campo de concentração era um momento tão intenso de trabalho forçado, onde eu não tinha a minha liberdade, estava isenta dela, como é que o Frankl conseguiu ainda assim pensar em que poderia contar uma anedota, que poderia utilizar o bom humor? Se nós formos a ver, ele podia dar só luxo, podemos dizer assim, de realmente sofrer e de ter mau humor, de
passar aqueles dias e aquele tempo no campo de concentração de mau humor. Mas ele não o fez, porque para ele a necessidade, ou melhor, era uma necessidade, tinha mesmo que ser preservar a sua saúde mental. Então, para isto, ele precisava de utilizar o bom humor para se afastar um pouco da realidade. E nós também podemos perceber que algumas situações que nós vivemos, eu própria já vivi, situações tão intensas, ou porque de repente somos assoberbados por alguma coisa, ou estamos mesmo num sofrimento mais prolongado, e de repente desmanchamos-nos a rir, e nós próprios não conseguimos entender a nossa reação. E até dizemos, olha, estou a rir para não chorar, não é? Porque este rir, que não é rir da situação, não é gozar com a situação, mas ajuda-nos a aliviar um pouco aquele momento e aquele sofrimento. Portanto, aprendermos a relativizar as situações. Será que você consegue fazer isso? Já pensou nisso? De utilizar o humor? Quem sabe até rir de si mesmo, rir de mim diante daquela situação. Às vezes até sou eu o próprio problema e preciso de me afastar um pouco, descontrair e trazer leveza a este momento. Que o humor nunca deixe de nos habitar. Até ao próximo programa, se Deus quiser.